Olá, olha, nós estamos aqui hoje recebendo uma pessoa muito especial. Seja muito bem-vindo, Pastor Enéas. É uma honra tê-lo aqui. Eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje conosco, falando assim de um tema maravilhoso, né? Quando nós estávamos falando em discutir sobre o tema, eu pensei, uau, esse é o, É o é o tema. momento, é o tema, né? Porque nós passamos muitas adversidades esse tempo, né? Exatamente. E muitos de nós ouvimos muito isso que vamos falar agora. Então Exatamente. seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Mônica. Quero Paz a todos. agradecer muito. E nós vamos já adentrar o assunto. Nós vamos falar hoje sobre o não de O não de Deus. Deus. Quando Deus diz não, né? Eu estava lendo uma passagem em Marcos 10:35, a partir do verso 35, quando o Tiago chega ali, né? Os filhos de Zebedeu, na verdade, É, Tiago e João, chegam ali diante de Jesus e falam: Senhor, deixa que nós assentemos temos acesso à tua glória, um assente à direita e outro à outra esquerda. esquerda. Ele diz: vocês não sabem o que pede. Quer passar pelo que eu É, passei? va- né? Nós temos muito isso, Senhor, eu quero isso. E às vezes não é o que Deus tem, não é o que Deus quer, né? Exatamente. E quando Deus diz não, É um tema forte. Deixa eu comentar melhor a Mônica e todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Deus abençoe, Mônica. Prazer estar aqui obrigada. com você, nesse podcast maravilhoso. E, de fato, esse é um tema que arde muito e tem ardido nesse tempo, né? Acho que você não sabe, mas essa foi a minha primeira mensagem Olha que lindo, depois da morte do meu pai, né? que forte. Quando Deus diz não. Porque nós estamos muito acessível, aberto para o sim de Deus, né? Todo mundo Que é um sim. quer um sim. E quando não vem, isso dói, machuca, porque a gente nunca se preparou para o não. A gente está preparado para o sim. Então é tanto que a gente celebra, a gente faz culto de ação de graça, mas você não vê ninguém fazendo culto de ação de graça porque recebeu o não de Deus. É Não vê verdade. ninguém celebrando. E aí a gente começa a meditar porque Deus é muito maravilhoso, Deus é bom. É assim que a gente fala quando recebemos o sim dele. É. Deus é muito bom comigo, Deus é maravilhoso. Olha, e eu pedi e ele me atendeu. E aí parece que quando ele diz não, parece que é ao invés daquilo que a gente rotulou ele de bom, de maravilhoso, então ele não é bom. Então ele não é maravilhoso. Deus não é assim como eu pensava, né? Exatamente. E aí, esses dias eu vendo um pastor ministrando e ele disse assim que ele recebeu um telefonema de uma ovelha que o filho tinha acabado de falecer no hospital. E aí ele foi lá, a mãe desesperada. E um rapaz de 15 anos. E entre o desespero da mãe, ela dizia: Pastor, Deus não me ama. Deus não me ouviu. Pastor, Deus disse não para mim, tanto que eu orei, tanto que eu pedi. E aí, É uma ele, hora dura, não é? difícil demais para um pastor. E aí ele teve que dar uma palavra pastoral para aquela mãe e orou por ela e saiu. Quando ele saiu, o telefone dele do carro tocou. Era uma outra ovelha da igreja celebrando porque estava grávida e o filho tinha nascido e o parto foi um sucesso. Deus é maravilhoso, pastor. O parto foi um sucesso. Meu filho nasceu lindo, foi tudo maravilhoso. E aí ele ficou assim, Meu meio que Deus. sem entender. Agora há pouco uma mãe perdeu, O Deus não filho. ouvia, Deus não foi bom com ela. E agora uma está celebrando. Mas graças a Deus, Deus não tem a nossa mentalidade, né? Não pensa como a gente. Então eu acho que a gente, como filhos maduros que somos em Deus, acho que a gente precisa cada dia mais aprender, né, Mônica, sobre estar preparado a receber o não de Deus. É. Mas eu acho que nunca estamos, né?
porque a gente sempre pensa assim, será que meus sonhos, meus desejos estão alinhados com o propósito de Deus, com aquilo que Deus quer? E a gente muitas vezes não busca a direção para viver esse sonho, esse desejo que temos. E quando recebemos o não de Deus, nos frustramos de certa maneira. Isso não se limita apenas entre a vida e a morte, mas também nos sonhos das nossas vidas, nos nossos desejos, tudo aquilo, né? Exatamente. Então, às vezes você pensa assim, eu quero ir embora de Guaraí, por exemplo. Eu quero ir para outro país. E Deus diz não. Eu quero sair desse ambiente, desse lugar. E Deus diz, não, você vai ficar. Né? Eu lembro muito quando o seu pai, o pastor Olímpio, né, ele foi embora e você ficou naquela decisão de ficar ou ir. Isso. Né? E com certeza Deus falou, fica. Exatamente. Né? Eu tenho algo para você aqui, nesse lugar. Então, assim, esses nãos e esses sims de Deus na nossa vida, ele tem muito a ver com o nosso propósito. Sim. Aliás, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Porque o não de Deus também tem propósito. E o não de Deus é uma grande expressão do amor dele. Parece que não, mas é. Mas é. O não dele é uma grande expressão de amor. E a gente, antes de gravar aqui, a gente falou alguma coisa sobre paternidade. E na paternidade a gente vê muito isso. O não que direciona, o não que protege, o não que revela o amor. Porque quantas vezes como pai a gente tem que falar não para o filho? E hoje ele não entende. E é bom falar não quando ele é pequeno. Eu me deparei essa semana com uma família que disse assim para mim, pastora, o que eu faço porque eu não consigo mais limitar meus filhos? O meu não serve mais, não obedecem, não me pedem mais, não me respondem mais, não me atendem mais, simplesmente vão. E a grande preocupação, qual que é a idade desses 2 meninos? filhos, adolescentes. Olha aí. E as pessoas ficam impressionadas, porque eu ensinei minha filha dizendo não. Hoje, por exemplo, eu não tenho dificuldade por 2 motivos. Ela já sabe do meu não. E se ela chegar me pedindo para algo que ela sabe que é não, então, assim, é muito raro ela me pedir algo que ela já tem a resposta, entende? Porque eu ensinei isso de pequeno, de criança. Então, o conselho para os pais é ensinar o não, porque o não é amor, é como você disse. Exatamente. Né? Então, quando Deus diz não... Mônica, eu refleti num texto sobre Jó e foi até em cima desse texto que foi a minha palavra, quando Jó diz para a mulher dele, aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal de Deus não pode tu aceitar. Então, a gente precisa entender isso. Deus faz o mal para nós? Não. Só que quando é o não dele, quando ele nos contraria, né? Quando a nossa vontade não é feita, nós entendemos como um mal. Então, o que Jó estava dizendo? Você está aberta para receber o sim dele, você está aberta para celebrar o sim, mas o não dele, quando alguma coisa que vem para nos contrariar, você está querendo abandonar, está querendo pular do barco. E ele diz, foi Deus que fez tudo isso. Eu acho lindo o texto de Jó, porque em nenhum momento Jó ele atribui nada ao diabo. Se você for ver, quem foi que soprou os ventos sobre a casa dos filhos? Foi o diabo. Pediu permissão a Deus Pediu permissão e fez. Quem foi lá que foi e acabou não só com ovelhas, gados, mas funcionários, foi o diabo. Mas quando ele se prostra, ele diz assim, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que é lindo nisso aqui? É que ele está dizendo, em outras palavras, na minha vida, Deus. não tem governo do diabo.
O governo é de Deus. O governo é de Deus. Se ele fez, o diabo fez, mas foi Deus que Autorização, deixou. permissão. Então, às vezes, a gente... Porque, assim, Mônica, a gente vive uma geração que se a pessoa prendeu o dedo no carro, e quem é que nunca prendeu o dedo no carro? Porque em 1 minuto de vacilo, esqueceu de tirar o dedo da porta e bateu. Ele já atribui aquilo ali ao diabo. O diabo está furioso comigo, o diabo. E aí, Jó está dizendo assim, é Deus. E aqui, quando ele está dizendo para a esposa dele também, aceitaste o bem de Deus. Ele está dizendo aqui, nada foi o diabo. O não aqui não é do diabo, é de Deus. Então, precisa estar preparado para esse não. O dia que a gente estava todo nesse cenário, com meu pai, pode ser que tenha alguém aqui não saiba que eu perdi meu pai no Covid, e claro que as nossas orações eram exatamente Deus cura. Tinha uma multidão de gente orando, né? Tinha um exército de gente orando. Mas nesse período eu aprendi uma frase muito forte que é: a voz do que chama é maior do que o que clama. Então, assim, quem estava chamando é muito maior do que quem estava clamando. E num dia eu falei assim, Deus, o Senhor podia ouvir as orações dessa multidão, a nossa oração. E aí, quando chegou a notícia que não teve jeito, só que no culto fúnebre, a minha irmã, na palavra dela, Mônica, ela me deu essa resposta, que eu falei assim, Deus poderia ter curado meu pai. Ter dado um sim pra gente. E ele deu não. Só que aí ela foi lembrar, porque em 93 meu pai teve um câncer maligno. E quando em uma oração dela, ela disse que para Deus também dar uma outra oportunidade, Deus disse assim, eu já dei a outra oportunidade. A outra oportunidade era para ser um não. Só que eu dei sim. Foi em 93. Então, assim, em 93 eu tinha 9 anos. Minha irmã tinha 10. A minha irmã mais velha tinha 12 anos. Então, imagine o cenário. Deus levando meu pai nesse cenário, minha mãe em uma igreja. Meu pai pastoreava uma igreja com 12 pessoas. E aí, ficando uma viúva com 4 crianças. Né? Então, Deus prolongou 30 anos de vida. 30 anos de vida do meu pai a mais. Então, lá atrás ele deu um sim. E aí eu lembrei de Ezequias, né? Porque Ezequias, Deus tinha dado uma palavra que ele iria morrer. Pronto. Pode colocar em ordem que já era. Prepara aí a casa. Ele ora. Aí ele ora. O mesmo profeta volta. Deus decide dar o sim para ele. E diz, Deus vai acrescentar mais 15 anos de vida. Deus vai acrescentar mais 15 anos. Então, só que assim, aí a gente celebra os 15 anos que foi recebido de Ezequias, os 30 que meu pai recebeu, mas aí quando... Chega a hora, fala agora... Do não, porque ele chamou e está decidido, aí às vezes se a gente não entender o propósito de Deus e ter assim um alinhamento com o céu mesmo, a gente quer falar assim, Deus não foi bom comigo, Deus não foi generoso comigo. E quem sabe tem alguém que está nos assistindo, e eu entendo que esse tema não foi por acaso, né, Mônica? Claro que não. Que alguém que esteja nos assistindo e está passando por uma realidade, por uma situação, e está recebendo o não de Deus. O não de Deus não quer dizer que ele não ama. O não de Deus não quer dizer que ele não vê. Quer dizer que ele está cuidando dos detalhes, até no não dele. Né? Eu tenho um filho de 3 anos. Tem coisa que ele me pede, que se eu der para ele, por mais que eu amo ele, eu estou sentenciando o fim dele. E quando ele vê uma moto, ele fala, pai, só me dá uma moto de presente. Então assim, eu vou dar uma moto para ele de presente, ainda quando ele tiver 12 anos, 14 anos? Não, ele não tem maturidade, ele não tem estrutura para receber um presente desse. Então é o não que vai direcionar ele, que vai cuidar, que vai proteger. Então, tem vários nãos na Bíblia, né? Se a gente for olhar, tem o próprio Paulo
Paulo... Senhor, tira esse espinho da minha Exatamente. carne. E ele ora e faz campanha. É a única vez que fala que Paulo faz Ele campanha. ora 3 vezes. 3 vezes. E Deus diz, a tua graça, a minha graça te basta. O interessante do 3 vezes fala de persistência, né? Sim. E nunca mais ele orou. E nunca mais. pedindo Agora, Deus por que diz. ele nunca mais orou, que é interessante? Deus curou? A gente Não. não sabe. Acredita Dá pra que entender não. que não. Que não. Tipo, ele precisava viver com aquele espinho. Mas o que dá para entender é ele ouviu a voz de Deus, né? Quando ele Tipo, diz, não, você precisa ficar com ele. você vai ficar, mas fique tranquilo, a minha graça te basta. E aí, ali, ele, beleza, não vou orar mais. Eu não sei se vocês, a Mônica aqui recebeu um sim de Deus, né? Graças a Deus. Recebeu o sim de Deus. E eu espero que por muitos anos. Por muitos anos, né? Para a glória de Deus. Mas, Pelo menos eu ouvi muito, Mônica. Acredito que o Daniel está aqui atrás das câmeras, né? Está fazendo a gente ficar mais bonito aí para vocês. Magro, né, Magro. Daniel? Eu ouvi muito isso. Pastor, faz a oração da entrega, chama a família para fazer a oração da entrega. Libera. Só que assim, Mônica, cada um é pessoal, mas uma das coisas que a gente conversou muito entre família, meu irmão em São Paulo, gente, nós não temos respaldo bíblico para isso, para entregar. O que a gente tá na mão de Deus. Qual que é a orientação que a gente vê na Bíblia quando alguém está doente? Chama os presbíteros e orem. A oração da fé salvará o doente. Pela tua fé você foi curado. Então, assim... Coloca a sua mão sobre o enfermo. Coloque a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Imporão as mãos... Isso. Então, o nosso exemplo e aquilo que está na Bíblia pra gente ora. Pode orar. O papel de vocês é orar. Agora, a gente entende a soberania de Deus. A gente entende que... E respeita. Até porque a decisão de Deus é soberana. De Deus. Então, eu disse... Eu entendo o que vocês estão falando, mas o que acontece? O nosso posicionamento é, enquanto tiver 1% de vida, a gente tem 100% de fé. Então, se Deus quiser, Ele faz isso aqui, ó. Agora, a gente vai orar, mas se a palavra dele for não, a gente vai aceitar, porque Ele é soberano. Então, essa questão de Paulo foi isso aí. Eu vou fazer a campanha aqui. Eu vou entrar. Tira esse espinho. Esse espinho, e assim, há várias vertentes teológicas que é esse espinho. A gente não vai nem entrar nisso aqui, que nós não estamos para debater nisso. Senão a gente vai revelar um Paulo aqui que ninguém... Mas uma coisa a gente tem certeza. Espinho é algo que incomoda. Sim ou não? Sim. Espinho é algo que... A pessoa que pisou ali no espinho, ele já quer logo tirar porque... Fica mancando, dói, incomoda. Era algo que incomodava Paulo. Era algo que era tenso. Mas vou fazer essa campanha porque eu não dou conta disso aqui. Só que quando ele ouviu a voz de Deus, disse, Paulo, eu não vou tirar, fica de boa, mas a minha graça te basta. Então pronto, Deus já falou, eu não vou temar com ele, diferente de Balaão, né? Que Balaque queria contratar ele. Primeira vez que mandou os mensageiros, Deus disse assim, não vai com eles. Depois Balaque mandou de novo. Não, eu vou orar para ver o que Deus fala. Não, Deus já tinha falado. Até que na terceira vez, Deus permitiu, mas Deus permitiu só para dar lição para ele, né? Então, assim, ouvir a voz de Deus, pronto, isso aí me basta. Me basta. Às vezes fica teimando. E aí é o seguinte, eu preciso entender a soberania de Deus. Soberania de Deus. Tem uma frase que diz, Deus é soberano em tudo que faz. Deus é soberano e sabe o que está fazendo. Então, assim, e eu uso essa frase para quando eu não tenho resposta das coisas. Por que Deus fez isso? Porque tem muita coisa que a gente não vai ter resposta, Mônica. E se a gente tivesse resposta de tudo para Deus, ele não seria Deus, né? É verdade. Então, vai ter coisas, situações que a gente não vai ter resposta. Pastor, isso aí. Não, Deus é soberano. Ele sabe o que está fazendo. Hoje a gente nem entende. Como um filho que a gente fala não para ele hoje,
E quando a gente era pequeno, a gente ouvia muitos pais, a gente falava assim, hoje você não entende. Por que eu estou dizendo? Mas você um dia vai entender. Quando você tiver filhos. E hoje, quando eu falo essa mensagem, quando eu repito essa frase para meus filhos, eu tinha vontade de falar isso, de reproduzir isso. Eu ouvi tanto isso. Eu sabia que eu ia falar isso. Mas a gente vê, valeu a pena mesmo. Ou então fala assim, quando eu tiver meus filhos, eu não vou ser assim. E às vezes A gente reproduz exatamente aquilo que a gente não queria reproduzir, a gente reproduzia. É verdade. Só por quê? Porque uma coisa é a mentalidade que a gente tinha de filhos, de filhos querendo o que não poderia ter. Outra coisa é agora com a mentalidade de pai. Você vê, na verdade. E a geração é diferente, né? Convenhamos, na nossa época, meu Deus. Primeiro, nós éramos tratados com vara mesmo. Não era só sentido figurado, não. Ah, vou sentar aqui. Não, era peia mesmo, né? Não sei se você passou por isso. E muito. Mas eu apanhei demais. Né? E esses dias eu disse na igreja, porque na série Paternidade a gente acaba falando muito da experiência. Sim. Mas eu disse assim, as peias que a gente levava era peia misturada com estudo bíblico, entendeu? Aquele sermão. Essa é por essa. Aquele sermão. Essa é por essa. E cada lapada era... E assim, hoje eu me vejo fazendo exatamente isso com as árvores guardadas. Reproduzindo o que eu aprendi com meu pai. Você usa pelo menos uma palmatória, assim, aquela da mãozinha assim? De vez em quando eu uso. Principalmente tira a mão. Eu sei que a mão é para abençoar e abençoa mesmo. Mas eu quero te abençoar, me dá aqui. Eu estou te abençoando, entendeu? Porque assim, quando você diz que a sua filha já sabe, às vezes ela já sabe a resposta do não, né? Mas ela quer um sim. Quer um sim. Mas isso aí, o próprio Jesus fez isso, né? Quando ele estava no Getsemane, ele já sabia que ia ter o não de Deus. Mas até isso aqui Senhor, é um exemplo para a gente que até o próprio Jesus levou o não. Ele falou assim, se possível, tem um plano B aí? Tem como um não aqui? Mas aí ele já sabia que seria não, ele disse, contudo, a sua vontade é que prevalece. Então, é o filho que já sabe, eu vou dar uma tentativa aqui, mas eu sei que, na verdade, é a tua vontade, pai. É o seu não que vai prevalecer, né? Esses dias eu vi um testemunho de um pai que precisou dar um não que ia ferir bastante o filho. Mas ele disse que ouviu a voz de Deus e Deus disse assim, você é responsável pelo futuro profético do seu filho. Então, se você não falar não para ele hoje, amanhã a consequência vai ser muito dolorosa. E ele estava celebrando uma conquista e quando o pai chegou e falou assim, eu vou ter que dizer não para você. Se você entender, beleza. Mas se não... Se você não entender, é não do mesmo jeito. Mas vai ter um momento que você vai entender. E aí, o que eu fiquei fã foi da resposta do filho. Porque o pai falou assim, Deus falou comigo, que eu sou guardião do seu futuro profético. Então, se eu permitir, vai ter uma consequência e você vai sair do seu propósito. Por isso que eu vou ter que dizer não para você hoje. E aí, o filho virou para o pai e falou assim, pai, não esperava isso. Estava preparado para essa outra situação. Mas, se o senhor ouviu Deus, eu vou obedecer o senhor. E ainda que o senhor possa, é isso que me chamou a atenção, é quando o filho entende mesmo. Ainda que o senhor possa ter se enganado com a voz de Deus, mesmo assim eu vou lhe obedecer como meu pai, porque eu vou honrar a Deus. Então, forte. É tremendo. Então, assim, é um filho que entende. Até o não do meu pai é bênção para minha vida. É a grande demonstração de amor e bênção para minha vida. Bênção, né? Aliás, o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, para que se prolongue teus dias na terra. Né? Se filho honrasse pai e mãe, não chegava tarde em casa, não passava adversidades que passam. Se honrasse, porque a mãe, principalmente, ela se preocupa demais com o filho.
A mãe não dorme enquanto o filho não chega. É, Quer dizer, pelo menos eu sou assim. Então já tem a ordem, chega cedo. mas esse Né? é o padrão das mães, né? Esse é o Esse é o padrão. padrão das mães. O pai consegue dormir. É. Ainda que quando chegar ele vai acordar, vai dar aquele belo tranco, mas ele vai estar dormindo. Agora a mãe não. A mãe, ela não consegue. E como é bom ter os nossos filhos na casa do Senhor, né? Porque a gente não passa essas coisas assim. Né? Eu digo que o pai deve ensinar o seu filho no caminho que deve andar. E por quê? Porque o dura coisa é perder seu filho para o mundo, para as drogas, para a prostituição, né? Para tantas outras coisas, perder o coração dos filhos, às vezes para um marginal, né? É, Ou sei lá, são tantas coisas que o mundo oferece hoje, né? Mônica, E às vezes a gente não, os pais não diz não para fazer e satisfazer o filho. pois é, e esse é um grande problema, porque aí lá fora, e hoje o não do pai é com muito amor, o não do pai é com muito carinho. É. E lá fora, o não do mundo é para destruir. Meu pai dizia assim, ó, eu vou bater, porque se eu não bater, é a polícia que vai bater amanhã. Então eu vou bater, porque aí vocês estão livres da lei, porque vocês vão aprender. E Meu eu pai- bato com amor, e eu bato com carinho. Era com carinho, com muito carinho. Mas muito mais do que o da polícia, né? Na verdade, tem um verdade, sentimento, verdade. né? Tem um Essa- sentimento, com certeza. essa semana nós é um bate-papo e aí uma pessoa dizendo assim que tinha uma preocupação muito grande porque de perder o filho para o mundo. E o filho tem 3 anos. Então, é a minha preocupação, e ele conversando e se emocionou, porque eu sei como que é esse mundo. Eu vim do mundo, eu não nasci num lar cristão, eu vim da bagaceira. E eu sei como que é, e eu tenho muito medo de perder os meus filhos, o meu filho para o mundo. E naquele desespero, eu vi que ele estava no desespero, falei, meu amigo, a sua função É e a profetizar, nossa entregar, função como orientar, pai cuidar. é você colocar Deus dentro desse menino de uma forma tão grande, mas é ele amar a Deus acima de qualquer coisa, porque quando ele chegar na fase da adolescência e da juventude, que é uma fase que a gente toma muitas decisões erradas, ele vai ter tanto Deus dentro dele que nada vai substituir Deus na vida dele. Então, assim, faça ele amar a Deus acima de qualquer coisa. E a gente sabe que até os 7 anos é muito crucial isso aí, né? Até aos Formação do a formação caráter. do caráter, 70 ou um pouco mais de 70% até os 7 anos. Então, é nesse período De formação. de formação. Eu entendo, Mônica, porque nesse período aqui a gente tem que fazer os nossos filhos ter muito prazer em Deus, amar a Deus acima de qualquer coisa. E eu disse para ele, hoje, por que tem muitos filhos de crentes que estão fora da igreja? Muitos. E aí as pessoas ainda falam assim, o que eu fiz de errado? Eu criei meu filho levando para a igreja. Mas a questão não é levar para a igreja. Porque a igreja é 2, 3 vezes na semana, 1h30, 2 horas de culto. A questão é casa. Ensinar. É ensinar em casa. É estar no caminho. Né? Junto com ele no caminho. Junto com ele no caminho. Ter culto doméstico, né? É aquilo que você vai imprimir dentro dele sobre Deus. Nesse período agora. Então, assim... eu ensinei meu filho, eu criei meu filho indo para a igreja e agora... Nasceu na igreja. Só que aí, saía da igreja, sentava na mesa do almoço. O menino, na mesa do jantar, na mesa do lanche. E via entre família falar mal da igreja. Brigando. Falar mal da liderança, falar mal dos pastores, falar mal de irmão da igreja. Porque qual é a igreja que não tem problema? E assim, porque o irmão falou isso, porque o irmão... Aquela criança, e ainda mais quando assim, irmão fulano falou mal da minha esposa, falou mal de você, meu amor, falou mal de você. E aquela criança que cresce ouvindo isso, acabou de sair da igreja. Eu quero lá a igreja. Eu quero essa igreja aí, fazendo meu pai sofrer, fazendo minha mãe sofrer.
Falei, então, é uma coisa que você nunca deve levar para dentro da sua casa. Lá na frente, quando seu filho estiver estruturado, ele vai conhecer a igreja mais de perto, vai ver que é gente imperfeitas, que vai dar muita bobeira, que vai ter muitos erros, mas ele já vai ter Deus tão grande dentro dele Que que nada aquilo ali não disso vai vai abalar abalar ele. ele. Mas agora, nesse período de formação, é muito filho de crente, que não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, por causa Enéas, dessa olha formação. só, pastor Enéas, nós temos pessoas adultas que quando tem qualquer Tô adversidade... só sentindo falta daquela chica que eu vi aqui no podcast aqui. Você Não vai... sei você... Não sei se era A era xícara de Coca-Cola, não sei se era água. É água, eu é não água. sei se... Nós estamos proibidos de tomar Coca-Cola. Glória a Deus, eu não tô tomando também não. Glória a Deus. Mas olha, o que é que acontece? Nós temos, quando a gente passa alguma adversidade, né, em relação à igreja e tudo, nós nos deparamos muito com essa situação. Pessoas adultas, pessoas que saem, que quer desistir da fé, quer desistir de Deus, pessoas que querem uma explicação por que isso aconteceu. E você vê, meu Deus, quanta falta de Deus. Uhum. Né? Não tem relacionamento, Não não tem tem relacionamento. intimidade. E por quê? E aí, por que fulano não sai? Por que fulano ficou? E por que fulano foi? É muita falta de palavra. Às vezes eu fico assim pensando, e é de certa forma... a gente sabe que nem todo mundo anda no mesmo tempo. E a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. E mais uma coisa assim, a gente vê cristãos antigos passando por essas coisas. Porque o que eu digo sempre, Mônica? O tempo obrigatoriamente nos faz crescer. Obrigatoriamente. É natural. Então, assim, hoje eu tenho o Azaf de 3 anos, a Radassa de 2. Então, se você vê eles hoje, você vai ver o tamanho que eles estão. Se daqui 5 anos você vê eles, você não pode ver eles daquele mesmo tamanho. Se você vê eles daquele mesmo tamanho, você vai dizer, os filhos do pastor têm um problema. Sofre daquela doença chamada nanismo. Não cresce. Porque o tempo obrigatoriamente nos faz crescer. E crescer dói também. E crescer dói. Crescer dói. Então, é cientificamente comprovado. Exato. Né? Seus nervos, seus músculos, então seus é normal ossos. A criança, quando está crescendo, principalmente na madrugada, ela acordar chorando com dor, porque... Natural. Está sendo um processo. Tá em fase de crescimento. Né? É um processo, você está se desenvolvendo. Só que tem pessoas que infelizmente sofrem do danismo. Porque aí você vê, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos. Mônica, eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu aceitei Jesus em 95, então tem 27 anos. Então você nasceu Fez agora em abril. Então você renasceu na igreja. Fui com 19 anos. 19 anos. Eu ia falar que você tinha 27 aí. Eu vou aceitar isso aí, 27 anos, muito bem. Então, assim, mas a gente está na igreja, então você está na igreja há um tempo, você... Aí, chegou a água, hein, Glória? A caneca que você pediu. Eita, Glória! Isso é muito bom. Então você vai ver, Mônica, que tem gente que está na igreja aí há 10 anos, você fala, gente, essa pessoa não cresceu nada. E tem gente que chegou há 1 ano... E cresceu. E está lá na frente. Aí a pessoa fala assim, gente, fulano chegou e tal, e eu estou aqui ainda. Mas por quê? Cresceu. Avançou. Esses dias eu voltei no Mato Grosso, uma cidade que eu passei parte da minha adolescência e juventude. Na verdade, eu cheguei lá com 9 anos, 7 anos. Mônica, eu fui numa casa. A casa está do mesmo jeito, há 30 anos atrás, de quando nós mudamos para lá. Sabe o que é do mesmo jeito? Falei, gente, se a pessoa fizesse todo dia um pouquinho, essa casa estava diferente. Só que o que acontece? E aí, isso revela aqui dentro, porque o exterior revela o interior. Sim. A pessoa passou 30 anos da vida dela e não mudou nada. Paralisada. Ela não cresceu mentalmente, não cresceu financeiramente, não cresceu como família, ela paralisou. E paralisou mesmo. Tem pessoas que ficam tão presas ao passado que ele não quer mudar aquilo ali para não deixar as lembranças que aquilo ali traz. Exatamente. Para a sua vida.
né? Aí fica Nós preso. vemos muito isso. E saiu uma pesquisa, eu estava até falando sobre isso esses dias, nos meus stories lá no meu Instagram. É o Instagram. No Instagram, meus stories, que hoje os homens, em 2013, essa pesquisa saiu, os homens ficavam maduros, saíam da adolescência aos 43 anos. Hoje, hoje não, em 2019, a última pesquisa, aos 45. Hoje já está um pouco mais retardado, ou seja, nós estamos vendo jovens cibernéticos, pessoas que podem até ter algum desenvolvimento com questões tecnológicas, mas não cresceram mentalmente, paralisaram no tempo. Por quê? Porque acha que a internet, as redes sociais, enfim, a plataforma digital prendeu ele de uma certa maneira que ele paralisou. Então, não leem bons livros, não leem Bíblia, ficam ali, aí vê aquelas palestras de autoajuda, de motivação, não que eu seja contra, né? O coach e tal. E aí pegam aquilo ali, aquelas frases prontas, aquilo ali vai dando o quê? Impulsionando sua vida. Aí ele anda 2 passos, para novamente. Anda 2, por quê? Porque não tem fundamentação, não tem raiz. Base, né? Os Nutellas, né? Não tem raiz. Você é raiz, né? Raiz, eu sou raiz. Aliás, quando eu lembro de raiz, esses dias eu estava... Toda vez que nós vamos fazer o Dia das Mães, toda vez... quando a apóstola estava conosco, né? Eu sempre falei para ela, bora chamar o Enéas para ele cantar aquela música Mãe, de Mãe lá. Aquela que você canta. Eu tenho uma que, não sei se é essa. Fala. Mãe, sou seu fruto do coração do amor. Sou seu sorriso. Tu és meu abrigo na hora da dor. Essa? Não, é outra, mas essa é muito linda. É uma famosa que sempre canta no Dia das Mães. É que eu sou ruim de nome de música. E você canta. O Dia das Mães é aquela mãe, minha amiga. Nessa não? Não. Mas ela é de crente, não é? Creio que é. Tem que ser de crente, né, Daniela? Mas você canta muito, muito, né? Eu gosto, porque você tem um estilo assim, tem um timbre muito alto e tem uma voz assim, grave, né? E canta muito. Eu quero que você canta, faz um trechinho aí. Você me botou no aperto, né? Porque eu nem imaginava, não trouxe nem violão. Quer dizer, trouxe, mas não trouxe, tá no carro, né? Não, mas faz sem violão mesmo, faz uma canção. Para esse tempo, para esse tempo que nós estamos vivendo, depois de tudo que nós passamos, eu acredito que eu nunca vi um tempo de tantas canções lindas como nós temos hoje. Porque antes nós tínhamos muitas músicas voltadas para a alma, sabe? Para quem gosta de alma, né? Sabor de mel, né? E hoje a gente vê muita música de adoração mesmo, que música na verdade, desse tempo você cantaria hoje? Teve uma música que me marcou, a gente falando sobre o não, né? Sim, sobre o não. Nesse processo, com meu pai, e foi uma música que me marcou, e tanto que eu fiz uma regravação dela, de um cover, né? Porque foi uma música que quando a gente parava para orar, era a música que a gente queria orar com esse fundo musical, né? Que ela vai falar muito... Se você for falar que eu mais ouvi no hospital, que inclusive aqueles 2 gordinhos gravaram, exatamente, né? Tá chorando porque se você tem um Deus, meu Deus, que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui,
Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Muito forte. Acredite, eu recebi essa música de uma amiga e foi tão forte a experiência que eu passei no hospital, porque eu colocava essa música o tempo todo. Aí, quando eu fiquei sozinha, né, que eu fui internada no mesmo quarto que a apóstola estava. Então, quando ela passou mal, que ela saiu, eu fiquei só. E eu acordei um dia, pastor Enéas, com essa canção, coro. Eu pensei que era alguma igreja ali perto. E aí, quando eu vi pegando nas minhas mãos assim, eu pensei, meu Deus, devo ter perdido o acesso. E elas estão mexendo na minha mão, procurando o acesso. E era 2 mãos nessa, 2 mãos nessa. Poucas pessoas sabem disso, agora um monte de gente vai saber. Porque são experiências que a gente passa que nem tem como compartilhar com todo mundo. Quando eu abro o olho, era como se nós estivéssemos num ambiente e ali fosse outro. Tinha, quando desfoca numa foto, e tinha uma abertura assim, aquelas mãos passavam nessa abertura. E essas mãos tinham eram aveludadas azul. Elas eram um cinza quase azul. E elas faziam massagem, falavam em línguas e um coro atrás daquela dimensão que cantava essa canção. Então, eu ouvi isso a primeira vez, eu me assombrei, mas aquele falar em línguas dizia que eu ia sair dali. E eu me apeguei nisso. Então, eu quero agradecer, a Lucilene me passou essa canção e eu comecei a cantar e os anjos cantavam comigo no hospital. E foi muito forte a experiência. Quando eu ouvi você na rádio, você... De vez em quando toca lá na ativa. Toca sim. Que você tinha regravado, eu fiquei muito feliz. Ficou muito bom. Não, e é prata, né? Nossa, aqui de Guaraí. Da então, casa. Assim, da casa mesmo. Então, assim, ficou ótimo. Mônica, mas assim, para você que viveu essa experiência linda de Deus, eu sei que para você hoje a vida tem outro sentido, né? Totalmente. A vida tem outro sentido. Completamente diferente. A forma de ver as pessoas, a forma de ver... Eu estava falando ontem mesmo, na célula, eu falei sobre isso. As coisas naturais... Teve uma pergunta muito importante ontem, né? O evangelista Lucas pregou e ele falou assim... você tem vergonha de entrar na presença de Deus? Já chegou a um momento de você ter... se constranger de entrar na presença de Deus? Passou tanta adversidade no dia... Eu respondi algo assim, eu sinto ao contrário disso. E depois dessa não posso nem falar que eu vou chorar. Depois dessa experiência, eu procuro estar tanto na presença de Deus, que quando eu tenho que estar no meu natural, como no meu trabalho, atendendo uma pessoa que por algum momento eu me desligo, eu me constranjo, sabe? Entendi. É como se eu não tivesse aquele direito de sair em nenhum instante da presença dele. Se eu estiver atendendo uma pessoa e estiver dando um problema e aqui eu, no atendimento e tudo, quando eu desligo ali, eu paro. É como se não fosse mais eu aquilo ali, sabe? Eu fugi um pouco do meu propósito. Eu falo, meu Deus, é como se eu não pudesse sair da presença dele, é diferente. Eu não me constranjo em entrar na presença dele. Eu não quero sair da presença dele, sabe? Então, assim, pra mim foi algo que fez isso na minha vida. Né? Transformou. Então, Mônica, pra gente que entendeu isso aqui do não de Deus, você recebeu um não. Na verdade, Deus deu um não pra você, dizendo a morte não.
vai te levar. Não vai ter autoridade sobre você, né? Quem sabe alguém que está nos assistindo tem os não de Deus. Não porque Ele não quer que a gente entre em tal caminho, tenha tal aliança, saia fora do que Ele já projetou. Entre nesse relacionamento. Esse ciclo de amizade, tudo aquilo que te distancia do propósito dele, ele vai dizer não. Mas ele vai dizer não também para a situação que vai querer te impedir chegar. Ele vai dizer não. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para alcançar o propósito estabelecido no céu para você vivenciar nessa terra. Então, da mesma forma que Deus disse não para muita gente que estava clamando, Deus disse sim para muita gente que estava clamando. Então, a gente tem que entender que a vontade de Deus, quando chega o não para a gente, ou quando chega o sim, é que essa é a vontade de Deus. E a vontade dele tem estágios, né? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É verdade. Né? E, Enéas, eu não sei do seu tempo, porque nós vamos ficar horas aqui falando. Se deixar. Eu converso pouco, você também, tá tudo certo. Se deixar. Mas olha só, eu recebi outro sim de Deus. Nós tínhamos uma palavra de morte e Deus gerou vida. Foi a situação do meu esposo. Ele tinha 15 dias e 4 horas de vida. E Deus mandou nós nos levantarmos em oração. E exatamente no dia ele passou mal, né? Ele teve eu creio que foi um AVC, um início, ele simplesmente apagou. E ali naquele apagão ele fez um propósito com Deus. E para a glória de Deus, você pensa até que ele passou por uma cirurgia, né? Que ele emagreceu 51 quilos. Tá lá esbelto, né? Então, assim, eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito. Pelo sim de Deus. Já tive alguns dons de Deus também. Mas é como você disse, nos ensina muito. Exatamente. Muito, né? É um tempo de preparação. É um conjunto, né, Mônica, do sim e o não, que vai nos levar para o propósito. Porque a gente tem um propósito aqui. O que eu entendo perfeitamente? O propósito do meu pai já tinha findado. O propósito do apóstolo já tinha findado. Sim. Nós estamos aqui, disse isso ontem na igreja. Eu falei assim, por que você acha que você está aqui depois de tanta gente que se foi por Covid? Porque você é mais bonito do que alguém? Você é mais queridinho? Não, porque tem um propósito para você. E você precisa viver. Se você não viver ele, Deus te arranca daqui. Então, assim, o que eu entendo? O sim e o não é o conjunto que Deus vai nos moldando e nos levando, direcionando para esse propósito. O que é que vai tirar? É o sim, então eu vou dar o não. O que é que vai me tirar do propósito? É o não, então eu vou dar o sim. Então ele vai fazer para nos direcionar. É verdade. E olha só mais uma perguntinha para a gente encerrar. Para você, nessa sua caminhada como pastor, porque como pastor você disse que tem 2 filhos, né, biológicos, mas você tem filhos, assim, inúmeros filhos espirituais. Pastor de ovelhas. E sempre está indo atrás de ovelhas, porque o pastor é isso. Né? Uma coisa que a gente aprende muito quando vai a Israel é a parábola das 100 ovelhas. A gente sabe que um pastor só é pastor quando ele tem 100 ovelhas. É por isso que aquele pastor vai atrás, deixa as 99 e vai atrás de uma. Porque até 99, quem cuida, até 50 são os filhos e até 99 são mulheres. Para o dono da casa, o pai de família se tornar pastor, ele tem que ter 100 ou mais. Eita! Então, por isso que você vai atrás. E quando você vê uma ovelha ferida por receber um não, por exemplo, ou numa condição dessa que você viu esse pastor que nós citamos no início. Porque um pastor, ele ora, ele faz um culto fúnebre no mesmo dia, ele faz um casamento. Exatamente. Ele celebra o filho que nasce, ele vai ministrar no culto.
é um mix de emoção. É. E aí você acaba vivendo esses sentimentos, porque aquelas pessoas acabam fazendo parte da nossa vida. Sim. Eu digo que os jovens, as pessoas que a gente cuida, parece que fazem parte, é como se fosse da família da gente. A gente começa a amar como filhos mesmo, Exato, né? exato. Cuidar como filhos, mandar como fossem nossos filhos, né? Eu mando nenhuns. Né? Eu mando e às vezes eles ficam assim assombrados, aí eu penso, meu Deus, eu acho que eu exagerei, eu estou pensando que os meninos são meus filhos mesmo. Mas assim, o que você sente, assim, qual é a direção quando você se depara nessa situação, nessas circunstâncias? Mônica, eu acho que não tem... É um dos grandes privilégios da vida de um pastor. É quando você consegue direcionar a pessoa para esse propósito que Deus estabeleceu. Você começou a formular a pergunta. Eu me lembrei de uma pessoa que congrega com a gente, e eu lembro ainda lá do Irani, que essa pessoa chegou um dia, a gente estava numa construção lá, e ele chegou e perguntou: quem é o pastor aqui? Eu falei: não parece não, mas sou eu. Tava Trabalhando de Aí ele pedreiro. falou assim: o senhor recebe uma cesta básica como dízimo? Eu falei: recebo. Eu não conhecia o camarada, não era crente. Eu não ia dar um estudo bíblico para ele ali de como que tinha que ser o dízimo. Não. Recebo, você é a resposta da nossa oração. E eu tinha falado dias antes na igreja que a gente iria chegar, a igreja daria pelo menos uma cesta por mês. Esse camarada chegou uma semana depois com 20 cestas. Esse é meu dízimo. Na semana que vem eu vou trazer mais. E esse camarada começou a vir, e toda vez que ele vinha durante o dia, ele me ligava e eu fazia oração por ele. Tinha vezes que eu estava viajando, eu falava assim: eu vou pedir pro vice-pastor te receber. Não, eu quero o senhor, quando o senhor chegar, Me liga. me liga. E essa pessoa, eu convidava ele para ir para a igreja, ele era muito firme. Eu não gosto de igreja, pessoal. Eu estou devolvendo aqui porque eu sei que é o certo. Mas não me chama para vir para a igreja, não. E é ele, a esposa e o filho. Eu levava ele dentro da igreja, orava, liberava a palavra, mas ele não queria saber de igreja, não queria saber de Deus. Só para pegar um gancho, para as pessoas que estão nos assistindo, por que o pastor faz isso? Leva ele lá no altar, ministra ele, libera uma palavra. Porque a sua oferta, o seu dízimo, eles são chaves. É uma semente que você está plantando. Isso destrava a sua vida. Então, você, mesmo independente de religião, obedeça a palavra de Deus. Que isso vai destravar a sua vida, principalmente a sua vida financeira. Exatamente. Aí você levava ele lá... Levava ele, orava, mas quando falava: vem fazer uma visita pra gente no culto, era chamar o homem pra briga. E aí até um dia que eu consegui, em um culto, levar, e aí a esposa dele chorou muito. No outro dia ele foi na loja, que eu tinha loja. Falei: e aí, gostou do culto? Eu não, mas a esposa gostou demais. Mas eu não gostei, não. Aquela gritaria de vocês, aquela choração e tal. Deve ser o que mais chora hoje. Falei: exatamente. Falei: fica tranquilo. Um dia esse camarada começa a me ligar e tal. É uma situação de desespero. Falei: meu amigo, isso aí é a sua alma gritando por Deus. Não adianta não. Você pode correr, você pode dar uma de durão, turrão, que você é, mas é a sua alma, ela grita por Deus. E fica tranquilo, Deus vai te pegar na curva. Até o dia que esse camarada, ele chegou lá na Campeão Cimento, e ele chegou e falou assim: pastor, não dou conta não, eu quero aceitar Jesus hoje. Olha. Hoje. E aí eu falei pra ele assim: eu podia orar bem aqui pra você, mas não vou orar agora não. Falei: vai à noite, você, a esposa e o filho, os três, vamos fazer a decisão junto. Deus já entendeu o seu coração, você já é dele. Nós vamos só formalizar. Certo é que esse camarada, Mônica, ele teve algumas situações difíceis financeiras. Ele não tomava uma decisão sem falar comigo. E ele estava em um ponto
de perder o que Deus tinha dado para ele, que era a casa dele. E vender a casa. Falei, você não vai vender sua casa, você não vai perder. E eu fui dando, através da Bíblia, da palavra, dando instrução e direcionamento. Esse camarada chegou esses dias lá em casa, a gente conversando. Falou, pastor, eu tenho que agradecer muito a Deus pela sua vida. Porque se eu for olhar para trás, era para eu ter perdido minha casa, quem sabe minha família. Mas eu fui seguindo as suas orientações. E eu sei que a sua orientação com base bíblica, hoje eu estou com a minha casa, estou com a minha família, meus filhos. O dia que ele não vai na igreja, o filho dele fica bravo, entendeu? Então, assim, não tem um prazer maior do que você ver que você está cumprindo o seu chamado aqui, levando pessoas a viver o propósito deles aqui na Terra. Então, como pastor, isso é gratificante. Realizador, né? Realizador. Tem hora que você tem que falar não para a ovelha? Tem. Ele vem assim, não, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso. E a gente é com base na palavra. Você não pode dar, quem é pastor sabe, você é pastora, não pode dar nenhum conselho, eu acho, eu penso, pode ser que dá certo. Não, tenho falado muito para os obreiros, nosso conselho, a Bíblia diz assim, a palavra diz assim. Então não é eu acho, eu penso, não é eu. É o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho. É o que a Bíblia fala. Esses dias me perguntaram, a senhora acha errado a gente fazer? Eu falei, eu não acho nada. É errado. Está escrito. A Bíblia diz, tá? A Bíblia diz, acabou. Ponto final. Então, é isso. É isso. Eu quero voltar mais. Eu quero agradecer, já quero deixar o convite, né? Pra gente estar falando de outros temas, já tá outros assuntos. Já deu quanto aí? Olha... 57 minutos. Isso aí, só nos agradecimentos só no fechamento de pastor vai dar uma hora. Eu quero agradecer, viu, pastor Enéas, pela honra de tê-lo aqui, né? De você ter aceitado o nosso convite. Agradecer mesmo. Nós amamos você, você sabe, você é querido, você é meu amigo, né, pessoal. Inclusive vai voltar, né, o Top Tilinha. Vai voltar vai voltar na Jesus, Radioativa, né, seu programa. Esteve fora esse tempo de pandemia, mas eu creio que as coisas estão voltando nesse, digamos, novo normal. Novo né? normal. Estamos nos adaptando a essa nova forma de viver. E agradecer você, né, que Deus lhe prospere em todas as áreas da sua vida, né, prospere a sua casa, a sua igreja. Eu quero que as igrejas cresçam, não só em quantidade de pessoas, mas em qualidade. Mas a gente sabe, se nós ganharmos Guaraí para Jesus, nós juntos, unidos, como igreja do Senhor que somos, independente de placa, de títulos, nós vamos ter uma cidade sadia, de boa qualidade de vida, onde todo mundo quer morar. Né? Então, assim, eu sempre falo, se nós buscarmos almas, nós não teremos droga, nós não teremos prostituição, homossexualidade, marginalidade, enfim. Nós teremos o quê? Um povo que tem temor a Deus e que cada dia mais vai querer estar na presença de Deus. E quanto mais de Deus nós queremos e nós temos, menos do mundo nós queremos, né? A igreja cumprindo o propósito dela. Sim. Aqui, e a gente precisa, porque se a gente for olhar pela estatística do IBGE, cada dia mais cresce o número de cristãos, mas também cada dia mais cresce o número de divórcio, cresce o número de drogas, de homicídio. Então, assim, parece que nós estamos crescendo em número, mas não estamos crescendo naquilo que é a nossa missão. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, a gente precisa começar por aqui. Eu entendo a igreja do Senhor Jesus, porque tem ministérios que são diferentes, mas a igreja é uma só, a igreja do Senhor Jesus. Deus vem buscar a sua noiva. A sua noiva e nós vamos todos morar no céu. Então, Mônica, de que você me fez o convite, eu celebrei, eu fiquei muito feliz e honrado, porque eu sei que é reino de Deus. Amém. É reino de Deus. E deixar aqui meu abraço a você, sabe, que da nossa admiração. Então, foi um tempo muito bom na rádio, que vai voltar. Amém. Eu ando na rua, engraçado, a rádio tem um poder tão forte que às vezes eu estou num lugar e conversando, a pessoa fala assim, você fazia programa na rádio? Eu
Falei, fazia. Eu tô conhecendo sua voz. Então é da rádio. Falei, olha aí, a rádio tem um poder muito forte. Então, o Rogério, que é uma bênção. E deixar o meu abraço também à bispa Samanta, tá bom? O Elias, que Deus abençoe a família, pastor Elias. O Daniel, que está aqui, Daniel é o nosso, Daniel é o produtor, né? Eu tenho que usar o nome técnico, né, Daniel? O produtor, né? Que Deus abençoe. Então, que Deus abençoe vocês, essa igreja, Amém. o ministério, que através desse podcast, vidas venham a ser abençoadas e transformadas. Dizer que na nossa pequenez nós estamos à disposição para servir. Você é grande, você é muito Amém. grande. Deus abençoe e a todos. Passou uma obrigada. hora. A todos, obrigada. E até a semana que vem com mais um podcast. Deus abençoe.